ouvindo aí? Tô ouvindo. Me ouve bem? Beleza. Escuto sim. Show. E aí, tudo em paz? Graças a Deus. Então tá bom. Você precisa que eu grave alguma coisa? Como é que é? Não, já estamos gravando já. Ah, beleza. Se precisar, é só falar que eu Já boto pra gravar. chegamos quente já. Tranquilo. Ô, Léo, esse aqui é o programa Fala Pai, um programa onde é dedicado a falar sobre paternidade. Certo. E essa segunda temporada, cara, eu saí um pouco, não saí um pouco, continuo falando ainda de paternidade, mas a intenção é trazer um olhar sobre uma mesma questão Hum, e por diferentes olhares, né? Então convidei vários amigos, convidei gente que eu não conheço, gente que eu conheço muito bem, gente que eu conheço pouco. certo. E você está na categoria dos amigos que eu conheço pouco. Você é um amigo, Sim. mas que eu não sei do seu dia a dia, né? Digamos assim. A gente acompanha Uhum. pelas redes sociais e tal, mas não é a Sim. mesma coisa. E Léo, partindo já de um princípio, né, onde eu sigo aí meio que um roteirinho, né? Quem Uhum. diria podcast hoje com roteiro, né? Os profissionais fazem isso. Pois é. Seguindo aí uma espécie de roteirinho aqui. Para início de conversa, me fala o seu nome, onde Hum, você mora e quem são os seus filhos, né? Nome e idade ou quando nasceu. Vai lá. entendi. Bom, eu sou Léo Lopes, eu tenho 50 anos, moro na cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo. Tenho 3 filhos, 3 homens. O mais velho deles é o Lucas, que tem 22 anos. Uhum. O do meio é o Leone, que tem 19. E o mais novo é o Lorenzo, que tem 11. Tá. E alguns deles ou todos eles moram com você hoje? Hoje, o do meio mora comigo, o mais velho já mora sozinho e o mais novo, ele divide tempo entre a minha casa e a casa da mãe dele, porque nós somos divorciados. A gente tem guarda compartilhada dele, então a cada 2 semanas ele tá comigo ou com a mãe dele. Entendi. E Léo, como é que foi para você, né? O mais velho tem quantos anos? 19? Tem 21. 21, 22, aliás. 22. 22 já, Como é que foi para você, 22 anos atrás, quando você soube, estou grávido, vou ser pai? Consegue conectar com aquele sentimento lá atrás? E essa é a primeira pergunta. E aí, já Uhum. dentro dela, em que momento que esse seu filho ele veio para você? E quando eu pergunto em que momento, é no sentido de, eu estava uma situação profissional já avançada, já era planejado ou não esperava isso, veio de repente. Hum, Então, só para deixar claro aqui para a audiência, sim. eu quando bolei essa segunda temporada aqui do Fala Pai, Hum, é deixar o profissional de lado. Né? Então aqui eu não estou certo. conversando com o Léo Lopes, o editor do Nerdcast, o grande ícone do podcast nacional. Estou conversando com Nada. o Léo Lopes pai. Sim, Tá? aham, Então aham, é essa conversa que a gente vai ter aqui. Então, Léo, perfeito. em que momento que você soube que você estava grávido, né? Que vocês Sim, estavam grávidos? sim. E como é que foi esse sentimento? Caraca, agora eu sou pai. Ou Então, agora eu serei pai, né? pois é. Bom, preciso falar um pouco do meu background, talvez, para eu À vontade. como é que fala? Uma visão de como que era. Porque, assim, Contexto, né? naquela época eu não fazia nada do que eu faço hoje. Eu era sacerdote full-time, né? Eu era ministro, sou ministro da Igreja Messiânica há 27 anos, membro há quase 35, 34 anos, e na época eu era ministro em tempo integral, ministro de carreira. Então, eu saí daqui com 18 anos, eu fiz seminário,
Eu morei 2 anos aqui, fiquei 3 anos no Japão, fui para o Sri Lanka, enfim, eu me formei como sacerdote e eu atuava dessa maneira. Eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, a mãe dos meus filhos é carioca, e na época eu estava em Belém do Pará. Então, só para contextualizar, eu morava em Belém do Pará, me casei em maio de 2000, e aí fomos morar em Belém do Pará. Então, a minha situação era de queria ter filhos enquanto eu ainda tinha idade para poder aproveitar os filhos ainda jovem, de uma certa forma. Então, eu me casei, na época eu tinha 26 anos, a mãe deles 1 ano e meio, 2 anos mais jovem do que eu, e a ideia era que eu tivesse o meu primeiro filho antes do meu pai, da idade que o meu pai teve quando eu nasci. Porque a diferença entre mim e o meu pai é de 29 anos. Aham. E eu, de uma certa maneira, sempre achei que era uma distância muito grande. Eu achava, na minha ignorância, que era a diferença de idade que fazia com que houvesse essa distância. E depois, anos depois, já pai, né? Aí eu fui descobrir que não, que era uma diferença geracional, era uma diferença de mentalidade, era uma diferença de cabeça. Sim. Mas ainda assim, a gente quis ter filho logo. Então, quando a gente casou, como a gente tinha uma outra cabeça, que era uma cabeça de realmente ter família, para poder viver essa experiência e poder também ter um pouco mais de conhecimento de causa na hora de orientar as pessoas e as famílias e tudo mais. Então, era algo desejado desde o começo, né? Tanto que, nos primeiros meses, a gente casou em maio de 2000, e ele veio nascer 25 de dezembro de 2001. 25 de dezembro. Isso, em Belém. No dia de Natal, em Belém. O pobrezinho nasceu em Belém. Pra quem é adepto da simbologia aí, no prato cheio, né? Mas é Belém do Pará, né? Então, de qualquer maneira, é outro Belém. E o meu avô, pai do meu pai, também, seu Benjamin, era de 25 de dezembro, né? Então, o meu filho mais velho, que é o mais velho neto das famílias aqui, até então, acabou nascendo exatamente na data do bisavô dele, né? No mesmo dia. Que, enfim, tem outro significado para a família. Mas, entre a gente casar em maio de 2000 e ele nascer em dezembro de 2001, teve um período que a gente estava querendo, a gente achou que a gravidez fosse acontecer mais rápido do que ela realmente aconteceu. A ponto de eu ficar encucado até, será que teria algum problema de fertilidade, alguma coisa nesse sentido. Tamanha era a vontade de que tivesse o primeiro filho, né? Levou quanto tempo essa tentativa até... Aí tem que fazer a matemática, né? Se ele nasceu em dezembro de 2001, dezembro, então ela engravidou provavelmente ali para março, né? Março de 2001, então levou mais ou menos uns 10 meses, que a gente casou em maio do ano anterior. Foram uns 10 meses. Então foram uns 10 meses que a gente queria. Eu achei que a gente fosse casar e dali 2, 3 meses já fosse engravidar e fosse ter o filho e tal. Não que fosse algo... não ter fosse ruim e tal, mas pra você ter uma ideia de como é que a gente pensava a respeito disso, né? Certo. Então foi uma gravidez desejada, sim, foi muito bem recebido, né? A gente teve algumas dificuldades pelo fato de que ela teve uma gestação que poderia ter um problema de pré-eclâmpsia, alguma coisa assim, né? Que é o problema que dá geralmente quando existe ali uma questão de pressão arterial e às vezes incompatibilidade de sangue e tudo mais. E pro fim acabou não acontecendo, foi tudo bem controlado e tal. Pelo contrário, né? A mãe deles é O negativo e os dois mais velhos são O negativo também, apesar de eu ser A positivo, né? Então, por conta dessa diferença de sangue, só o meu terceiro filho, Lorenzo, que nasceria também A positivo igual a mim. Mas, enfim, foi uma gravidez desejada, muito bem acompanhada, né? A gente, enfim, fez tudo que se esperaria fazer para o nosso nível de orientação na época. Então, né, eu sempre fui um cara muito presente, sempre fui muito carinhoso, nunca tive nenhum tipo de problema de demonstrar afeto com família, com filho e tal. Então, para mim,
era um momento esperado durante a vida inteira e foi extremamente celebrado. E quando aconteceu, foi uma festa. Tá. É, quando eu soube que eu estava grávido, né, foi uma situação bem inusitada, foi feliz também, era desejado. Era desejado, mas inesperado. Nós planejávamos para uma época antes e veio depois, Uhum. né? E ainda assim foi muito aguardado, muito festejado, inclusive. Mas ali naquele momento eu estava pai, mas eu ainda não tinha me realizado como pai. E eu posso dizer que isso aconteceu, acho que no hospital. Na primeira vez que eu segurei meu filho nos braços assim, eu falei, caramba, agora a bola tá comigo, né? E aí, acho que foi ali o momento em que eu não tinha mais o que fazer, né? O neném tava chorando no quarto, a minha esposa, ela tinha feito a cirurgia de cesárea, né? Cesariana, Uhum. e Sim, ela não podia levantar. E aí eu sim. fui no corredor, gritei à enfermeira, vem cá, me ajuda aqui e tal. Aí ela, o que que foi que aconteceu? Eu falei, não, o neném tá chorando, tem que ver aqui o que tá acontecendo. Aí eu falei, não, tem que dar o neném pra mãe. Aí tá bom, então me ajuda aqui. Ela foi, pegou o bebê, em vez de entregar pra mãe, entregou pra mim. Toma, né? Sim. E ali eu tomei aquele choque. E foi o momento que Eu já não tive isso, sabe? Porque eu fiz questão de cortar o cordão umbilical dos meus 3 filhos. Fui eu que cortei o cordão. E eu sempre tive essa noção. E para mim isso tem uma simbologia, que é eu estou assumindo a responsabilidade a partir de agora. E como é que esse foi isso? A era um pergunta era desejo que eu justamente tinha. essa. A pergunta Era um era desejo que eu tinha desde o o começo. momento em que você, caraca, agora a bola tá comigo. Isso só Então, aconteceu na hora que eu peguei o neném no colo. comigo veio antes, comigo veio no processo, porque talvez por conta da filosofia, da maneira de pensar e tudo, pra gente, no momento que a gente descobriu que o nenê estava ali, né, já existia ali aquela alma humana dentro de um corpinho, aquilo ali para mim já é a responsabilidade a partir daquele momento, né? Então tem um negócio engraçado que quando a mãe deles engravidou do segundo filho, o mais velho ainda mamava de pé. Ele de pé, ela sentada no sofá, ele mamava em pé. E a gente não sabia que ela estava grávida do segundo filho, do Leone, né? Então, quando a gente foi fazer um exame e tal, porque, enfim, ela estava atrasada, mas não. Ela estava com dores, mas estava normal o processo, estava estranho. Aí a médica falou assim: você não tá grávida, não? Eu falei assim: não, imagina, normal, amamentando, não sei o quê. É melhor você fazer um exame aí, porque pode ser que você esteja grávida. Se você estiver grávida, é melhor você parar de amamentar esse menino aqui, porque do jeito que ele é um tourinho aí, tomando o seu leite, ele pode ser que, por causa das contrações e tal, você corre o risco até de abortar por conta disso. Então, aí fez o exame e tava realmente, batata, tava grávida, né, do segundo filho. Então, assim, para mim, a noção sempre veio logo no começo. Claro que a noção, né, real, oficial, você só vai ter quando você olhar para a cara daquele ser ali que está chegando. E, óbvio, a partir do momento que você. A primeira noite mal dormida, a primeira noite que você tá ali, já não é mais só os dois, são, né, já tem um outro ser ali no meio. Então, é claro que a responsabilidade, né, aquela ficha, né, só cai a Uhum. grande ficha, ela só cai em momentos específicos da vida. Mas a minha atitude de querer cortar o cordão umbilical veio exatamente de uma noção de responsabilidade, né? Por mais que a gente saiba e que a gente só vai aprender isso na prática depois, mas que a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo, que, né, depois de uma certa idade a criança vai ter que seguir o caminho dela e tá tudo bem e tal. Durante um período ela vai ser extremamente dependente de você, queira ou não queira, a família tem que fazer o que tiver ao alcance para poder tentar pelo menos prover as melhores condições possíveis e deixar aquela criança chegar ao ponto de poder escolher o próprio caminho, né? Então, para mim, tinha essa simbologia espiritualmente também, né? Eu, como uma pessoa espiritualista, para mim tinha também esse significado de quero cortar o cordão e, assim, nenhum dos médicos queria que eu fizesse, porque tinha medo que vai olhar, vai cair, vai. Vou ter mais trabalho com você desmaiando na sala de parto do que cuidando da mãe e tal. E por fim foi super tranquilo. Os 3 partos foram normais. Uh,
O do meio, inclusive, eu tive que ajudar no parto, porque ele estava com o cordão enrolado no pescoço. Nossa, e aí? Aí o médico foi fazer um malabarismo lá, mas eu tive que ajudar, fazer pressão na barriga e tal. Foi todo um gol show ali, sabe, um gol, 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 Sim, para que sim. hora, para que lado que a criança ia sair, como é que ia acontecer. E tá tudo bem, entendeu? Então desde o primeiro, tive essa experiência de acompanhar ali do lado, dar aquela força, né? Aquele companheirismo ali, que o momento ali é muito mais dela do que nosso, né? Porque ela tá ali naquele processo que já passou durante 9 meses ali por aquilo que a gente acompanhou do lado, mas todas as dores e todos os processos é a mãe quem passa. E fiz o meu papel do jeito que a gente imaginava. Então, cortei o cordãozinho lá, fiz a minha mentalização de vem que agora, durante um período, eu te ajudo aí, logo, né, daqui a alguns anos você cuida de si próprio. E foram os 3 momentos mais, com certeza, né, o nascimento de um filho, acho que o momento mais importante que pode ter na vida de uma pessoa, que é uma perpetuidade aí da gente, né? Então, tem 2 maneiras da gente ser imortal, né? A gente não ser esquecido pelas pessoas e a gente ter uma herança genética, né? Então, a minha parte, eu acho que eu fiz, de uma certa forma. Certo. Léo, de 5 anos, 10 anos para cá, né, e com a grande, né, a velocidade da informação, as informações estão muito mais palpáveis hoje, né, muito mais Uhum. acessíveis. Sim. Na nossa época, na nossa época não era assim, Eu né? já posso falar, com certeza. Hoje a gente pode falar isso. Na nossa época não era assim, Sim. né? A gente Uhum. não tinha tanta facilidade de consumir conteúdo e saber coisas que a gente sabe no final de semana, talvez por um mês, assim, né? Com certeza. Dada a velocidade de coisas e informações que gira hoje, né? E eu acho que a nossa maior dificuldade hoje é filtrar o que é verdadeiro e o que não é, né? De certa É, forma. sim. Hoje em E, dia a gente Léo, tem um excesso, né, de informação. com isso, né, hoje muitos pais, muitas pessoas, mães também, claro, têm muita oportunidade de aprender, né? Uhum. Tanto pela própria experiência, tanto pela experiência dos outros, ou até mesmo de maneira acadêmica, né? Assistindo alguma aula, uma Sim. videoaula, um curso. Hoje tem curso para quase tudo. Mas lá atrás não tinha isso, cara. Né? Uhum. E aí, o Emanuel, meu filho mais velho, ele tá com 9 anos, em 2024, né? Certo. Certo. E para você, lá atrás, lá no início, qual era o espaço que você tinha, se é que você tinha, acredito que sim, que você pudesse colocar a, as suas dúvidas, né? Por exemplo, como é que você soube que o neném poderia ficar com febre por causa do dentinho que está nascendo? Ou ele não está morrendo, ele só está com uma febre que tem que esperar 2 dias ali para ver se está tudo certo mesmo, daqui a pouco passa. É. Como é que era para você essa informação e qual era o círculo, ou o grupo que você tinha para ter essa conversa de paternidade? Né? E aí, eu vou até contextualizar um pouco melhor essa conversa, porque Hum. já recebi algumas pontuações, né, algumas críticas até, falando assim, Hum. poxa, você está criando um podcast só para homens e tal, e só vai conversar, mulher não vai falar e tal. A intenção não é essa, porque as mulheres já fazem isso de maneira com muito apoio, com muito mais inteligência que a gente, Ah, digamos sim. assim. E homem, Exercitam já isso de forma natural, né? e homem não tem esse, não é que não tem, ele não busca esse espaço, né? Nem se Então, dá essas oportunidades também, homem é diferente, né? exato. Então, as mulheres já fazem isso de maneira muito mais orgânica, né? Tanto que Sim. tem grupo de escola, grupo de piquenique, grupo de amigos e tal. E nós, né, eu me incluo também, a gente quase que não se insere nesses meios. E aí a Uhum. pergunta, né? Agora, retornando a pergunta aí.
como é que você troca ideia sobre paternidade? Porque falar de futebol é tranquilo, falar de produção de conteúdo, que é a nossa profissão, é tranquilo também, falar de política também é um assunto que rende tempo, mas e falar dos filhos? Você tem ou teve algum lugar onde você pudesse se expressar? Então, volto aqui a ter que falar desse background, né? Porque, tipo, você falou coisas aí que eu nunca me interessei. Futebol, política, caguei sempre. Hoje em dia, produtor de conteúdo, mas eu já falei, na época eu era sacerdote, só fui me tornar depois radialista e conhecer podcast em 2008. Então, até aí, meu mais velho já ia fazer 8 anos já. Então, já estava no segundo filho, quase chegando no terceiro. Mas, na época que o Lucas nasceu, o mais velho, em 2001... a gente tinha uma desvantagem, que era o fato de que a minha família é do interior de São Paulo, a família dela do Rio de Janeiro, e a gente estava em Belém do Pará. Então a gente não tinha um apoio familiar por perto. Meus filhos só foram conhecer os avós, meus pais, os pais dela e tal, ou o filho mais velho, no caso o Lucas, né? Só foi conhecer quando estava às vésperas de fazer 1 ano de idade. Nesse período a gente não... Quando meu pai e minha mãe receberam a gente no aeroporto, que a gente veio de Belém para passar o Natal de 2002. Aí ele estava já algumas semanas de completar 1 aninho, foi aí que eles conheceram, né? O seu avô era vivo ainda? Meu pai, no caso. Não, mas mas o seu avô, ele era vivo ainda? Não, meu avô não era já mais. Não era, né? Não. E a minha avó faleceu 1 semana antes da gente chegar lá, 10 dias antes. Ela faleceu no dia 4 de dezembro, e a gente chegou lá por volta do dia aqui, né? A gente chegou aqui por volta do dia 17, alguma coisa assim, 2 semanas. Ele veio para passar o Natal, que era aniversário dele e tal. Então, por pouquinho, a avó também não conheceu ele. Conheceu de foto, de vídeo e tal, mas na época não tinha celular, então não tinha celular. Tinha o StarTAC, tinha outros telefones, não tinha câmera nessa facilidade via e tal. MSN, ICQ, né? Nem tinha, não tinha nada. A gente gravava fita de vídeo e mandava fita cassete pelo correio. Era outra realidade. Fita você VHS. que está assistindo, você não sabe o que é isso, né? Então... mandava VHS pelo correio, era outra realidade. Isso eu tô falando de 23 anos atrás, não é? Não tô falando de 1 século atrás. Em 2001, não tinha como a gente filmar e fotografar a vida de um filho à distância e deixar a família acompanhar todo o crescimento dele. A gente tinha uma câmera digital, daquelas que tinham um cartãozinho de memória de 120 mega, o memory stick da Sony de 120 mega, e, cara, não dava para você anexar uma foto num e-mail e mandar. Era mais fácil eu ir imprimir as fotos, fazer um albinho, botar esse albinho no correio, e uma semana depois eles recebiam aqui em São Paulo, né? Mas, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, a gente tinha a estrutura da igreja, que era a estrutura muito bem formada. Então, eu tinha colegas que já tinham sido pais antes, a gente tinha os veteranos superiores, os ministros mais velhos, que também já tinham essa experiência, né? Então, é claro, a gente tinha um suporte pediátrico, né? Médico, amigos da família que também eram pediatras e que, enfim, a gente se orientava em cima disso. E eu lá fiz alguns cursos de preparação. Nós fizemos, né, com o casal, a gente fez alguns cursos de preparação antes do filho nascer, numa maternidade lá de Belém, que a gente pagou e fez esse curso. Tinha também lá participação no negócio de plano de saúde e tal. Foi uns 4 ou 5 finais de semana, sábado, assim, domingo, e aí tinha toda a parte de treinamento prático mesmo, desde trocar fralda, como carregar direito, até primeiros socorros, perceber se a criança engasgou ou não, a questão toda de febre, como é que não é e tal. E uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais, porque a gente tem uma coisa chamada Google, que a pessoa vai lá, faz uma pergunta e vem a resposta. A gente naquela época tinha uma coisa chamada livros que eram uma espécie de manuais, assim. Então tinha livros sobre paternidade, livros sobre doenças infantis, livros, e eu comprava e tinha na minha estante. Enciclopédias então, também, né? Enciclopédiazinhas, mas tinha os livros específicos, eu esqueci o nome agora, mas tem os livros famosos, que inclusive ainda existem, né? Mas as pessoas, obviamente, já não recorrem mais ao livro como recorria antigamente. Mas a gente tinha o livro, então, tipo,
Ah, seu filho tá com uma dor assim, assim. Ah, uma mancha de tal cor, não sei o que tem. Aí tinha a fotozinha da mancha para identificar a diferença de sarampo e de rubéola, sabe? Esse tipo de coisa, Olha né? aí. Então a gente se preparava conversando muito com os casais, família por telefone trocando aquela ideia e tal. Tinha o apoio médico e tinha as orientações, mas, cara, não existe uma fórmula mágica, como tudo na vida, tentativa e erro, velho. Assim, a gente aprende rápido que, primeiro, a criança ela é muito mais resistente do que você imagina. Tipo, ela não vai quebrar no primeiro toque, sabe? Tipo, ela tem uma resistência, pelo contrário, né? O organismo precisa ganhar resistência, o sistema imunológico precisa ganhar essa resistência, e isso acontece com o tempo, né? A criança vai ficando cascuda com o tempo. Mas, assim, grupos de amigos. Hoje em dia eu tenho bem menos. Hoje em dia eu tenho bem menos, porque, por exemplo, eu sou divorciado da mãe deles, vai fazer 6 anos já. E nesses 6 anos, se o meu mais velho tem 11, quando a gente se divorciou, ele tinha 5. E nesses 5 anos que ele está sendo criado com pais separados, todos esses grupos e todas essas coisas que você falou aí, da natação, da escola, do não sei o quê, eu tô lá também como pai solo. E ela tá lá também como mãe solo. Porque a orientação que vem tem que vir igual e a gente tem que absorver igual. Eu não posso depender necessariamente dela me passar uma informação. Tem que estar junto ali também, né? E quando ele está comigo, eu sou 100% pai e mãe. Eu que cuido aqui na minha casa. Acabei de falar para você, olha, quase que eu atraso 1 minuto aqui porque eu estava tirando a roupa da máquina de lavar. Porque é isso aí, sou pai em tempo integral. E nem é roupa minha, que eu cheguei ontem de viagem. É a roupa do filho, que está entrando 6h30 da manhã no trabalho, volta 7 horas da noite, e eu tô lavando a roupa dele, porque ele não tem tempo de lavar a roupa no fim de semana só que ele consegue. Amanhã ele precisa de um uniforme do trabalho, uma camiseta do Tem trabalho que ver limpa se para vai secar a trabalhar. tempo, né? Mas Já, seca. não, não, o sol tá atorando aqui. Eu falei, eu tava tirando do varal, porque Ah, tá sim. ameaçando chover, graças a Deus. Então, eu tô com essa experiência nova, né, de 6 anos para cá, de fazer e tocar nas duas frentes, mas naquela época a gente foi bem amparado até. Não foi um mistério tão difícil assim de desvendar, não. E hoje, Léo, você tem algum grupo onde você troca ideia sobre isso? Tipo, Não. um assunto modal é falar de filhos. Existe Não, isso não pra você? tenho. Não tenho porque todos os amigos não, porque se fosse amigos eu estaria com eles. Todos os conhecidos que eu tenho aqui na minha cidade é tudo filho da puta. É tudo macho tóxico. É tudo, Tudo, tudo. tudo. Quando eu vim pra cá, há 14 anos, que eu saí de. 14 anos? 12 anos, final de 2012, 12 anos, né? Porque eu saí daqui com 18 para ir pro seminário, eu fiquei 20 anos fora daqui. Certo. E eu voltei há 12 anos, quando eu montei a empresa, Radiofobia, eu resolvi vir para cá, coloquei o CNPJ, o endereço aqui, porque eu sabia que eu ia, em algum momento, ter que cuidar dos meus pais também. Hoje, além de ser pai de 3 filhos, eu sou pai do meu pai e da minha mãe também. Eu ainda cuido deles como se fossem crianças hoje. Uma mãe de 70, um pai de 79, que dependem de mim para tudo. Ainda não para limpar a bunda, mas infelizmente em breve Se isso vai acabar precisar, acontecendo. você paga alguém pra Se fazer isso. precisar, eu não pagar E se- alguém, não, eu vou estar lá fazendo isso. Não tem com quem pagar. Quem vai estar lá que nem meus primos, que eu tenho um tio mais novo do que meu pai, que precisa de atenção para tudo, para comer, para banho, e então eles lá se revezando. Dia sim é um, dia não é outro. E é isso aí. Um dia meu pai limpou minha bunda durante muitos anos. Se eu precisar limpar dele, eu limpo também, não tem problema. E tudo bem. Tudo bem. E aí eu voltei para cá porque eu queria estabelecer a minha empresa aqui e porque eu sabia que um dia eu ia precisar estar aqui também para cuidar dos meus pais e outra também. Eu morava em São Paulo, na Grande São Paulo, na época, e os meus filhos, o mais velho nasceu em Belém do Pará, o segundo nasceu em São Paulo, e aí o Lorenzo já veio nascer aqui, porque quando a gente mudou para cá de volta, quando eu voltei para cá, aliás, em dezembro de 2012, ele viria a nascer em março, né? Então ela estava com 7 meses, 6 para 7 meses. E aí ele já nasceu aqui, já nasceu serrano, já nasceu aqui no interior. E a vida aqui, para se criar filho, ainda é muito melhor do que na capital, do que na cidade grande. Muito menos violência, poluição zero,
sabe, o clima bem mais ameno, aí sim o suporte familiar que eu não tive com os 2 primeiros, então tudo isso aqui eu poderia vir a ter. E aí, quando a gente veio para cá, a minha irmã estava grávida também da minha sobrinha, que nasceu em setembro. Então, em março de 2013 nasceu o Lorenzo, meu filho. 6 meses depois nasceu a minha sobrinha, Lorena, por acaso, dupla caipira, Lorenzo e Lorena. A Viviane estava grávida, minha irmã estava grávida também. Então, ela e a mãe dos meus filhos trocavam aquela figurinha. E ela e o meu cunhado já participavam de um grupo de casais, pais de filhos pequenos e tal. Então tinha o grupo do Serra Baby, que eram as mães, e tinha os maridos do Serra Baby, que era o Serra Bebe. Era o Serra Baby, era o grupo feminino, o Serra Bebe era o grupo masculino. E uma vez por mês... Não era Serra Bebê? Era Serra Não, Bebe. era Serra Bebe mesmo, de entorna. Era o Baby e o Bebe. Por aí você já tem uma ideia. Mas era a galera, que era legal, uma vez por mês a galera se reunia e tudo mais. E reunia aquela coisa, né? Uns tinham 2 filhos, outros que nem a gente tinha 2 e um para nascer e tal. Enquanto é tudo novo, tudo legal, tudo no começo, tudo maravilha. Poucas coisas são tão lazarentas quando o nego pega a liberdade com os outros. Quem cara pega a liberdade, acho que pode tudo, entendeu? Então, dali é você perceber que o grupo das mulheres só falava de filho e de outras coisas de maternidade e não sei o quê. E o grupo dos homens só falava de futebol, política e putaria. Falei, cara, não é pra mim. Não orna, Não que eu né? não gosto. Não, eu não gosto. Putaria eu até gosto, mas futebol, no sentido de eu, né? Não gosto de pornografia. Mas não tenho tanto problema com isso. Agora, futebol e política, cara, não gosto de futebol. Meu tio enchia o saco quando era moleque. Meus filhos não veem futebol. Eu nunca gostei de futebol. E política, Menos sabe? ainda, né? A gente tem um posicionamento e tal. Hoje em dia, mais do que antes, né? Porque a gente sabe do que vem acontecendo aí, você sabe exatamente de que lado não está da moeda. Muito mais fácil, né? Quando você teve aí um governo como o que a gente viu aí recentemente, tanta gente que morreu, você sabe que lado que eu não quero estar do negócio. Enfim. E aí, cara, eu peguei e fui saindo. E aí, quando eu me divorciei, mais ainda, porque esse grupo também, alguns casais começaram a se separar. E aí, quando ia na reunião do mês, porque uma vez por mês reunia a família, uma vez por mês as mulheres saíam para jantar, e uma vez por mês os homens iam na casa de alguém fazer um churrasco, alguns dias da semana à noite. E, cara, é aquele papo de homem quando se reúne mesmo. Falar de mulher, falar de putaria, falar de futebol e não sei o quê. Vira quinta série, né? Vira quinta série, cara. Então, e assim, eu vou te falar, eu não sou o cara mais certinho do mundo, muito pelo contrário, tanto que meu casamento teve muitos mais erros do que acertos, tanto que não durou. E sei do que eu aprendi, do que eu precisei aprender, do que eu errei, sabe, de tudo que aconteceu ao longo dos anos, dos 2 lados, enfim. Mas eu não gosto, não coaduno com esse tipo de coisa. Eu não acho que porque tem homem reunido tem que ter envio de vídeo pornográfico a cada 5 minutos, tem que ter isso. Não, cara, isso para mim é um machismo tóxico, que eu sou pai de 3 filhos, eu tenho a responsabilidade de ver que tipo de homens esses meninos vão ser no futuro. E, assim, não adianta querer se enganar, achar que eles vão fazer o que eu falo para eles fazerem. Eles vão fazer o que eles me vêm fazendo. Eles se seguiam pelo exemplo, pelo que eles olham fazer a coisa acontecer. Se eu bebo pra caralho, eles vão achar que aquilo é legal e vão beber também, sei lá. Não adianta eu falar não beba e eu tô encharcando meia garrafa de uísque toda noite. Então para mim, eu sempre tive uma política do não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Lá quando eu cortei o cordão, eu já tô assumindo o seguinte, faça o que eu digo, porque eu tenho que fazer aquilo que eu digo. Eu tenho que ser o exemplo inicial. Entendeu? Então, aqui, infelizmente, na minha cidade, fisicamente falando, não tem pessoas com quem eu possa conversar a respeito disso. Pelo contrário, as minhas conversas com os meninos mesmo são muito mais construtivas e produtivas a respeito dos papos que a gente tem entre pai e filho, é muito mais legal do que qualquer suporte que eu pudesse ter de pessoas que estão longe de eu considerar exemplo de qualquer coisa. Então, lá no passado, sim, houve um suporte social mais forte,
Mas, cara, hoje em dia, com 2 filhos adultos já, né, um já saiu de casa, tem 3 anos, já tá morando com a namorada, tá tocando a vida dele. O outro tá comigo porque ainda tá solteiro, mas começou agora a trabalhar, tá trabalhando firme, acabou de ser registrado aí, né, carteira assinada, primeiro emprego, aprendendo, o chefe dele tá muito feliz, o chefe dele é um amigo meu de infância também, que tá orgulhoso pra caramba do menino, eu também tô, e daqui a pouco ele vai tocar a vida dele também. O pequeno ainda tem um tempo aí que ele vai ficar nesse ping-pong entre a minha casa e a casa da mãe dele, mas é um menino muito bom, não me dá trabalho nenhum, excelente na escola, faz os esportes dele e tal, natação, basquete, extremamente inteligente. Por enquanto tá indo tudo muito bem, obrigado. Então, eu tô numa fase que eu sou mais aquele do, sabe, eu prefiro estar errado sozinho do que estar certo no meio de idiotas, entendeu? Então, Mas, mais ou menos por aí. e geralmente eu observo assim em alguns lugares que eu já frequentei. Ah, vamos fazer encontro de mães. Aí vão as mães, leva lá os filhos e tá tudo junto. Ah, agora vamos fazer o encontro dos pais. E só os adultos. Cadê as crianças? Pois é. Sabe? E isso é o tipo de coisa que chama atenção e que incomoda, né? E até mesmo quando a gente resolve levar filho, a gente é até visto como, ué, por que você está trazendo seu filho se é só os pais aqui? Eu falei, mas peraí, não faz sentido. Sim. E Léo, existia para você? Acredito que não, pelo que você está colocando aí, né? Mas é uma pergunta que eu tenho feito aí para os Mas, por pais, né? favor. Ah, tinha alguma coisa que antes de você ser pai, você meio que tinha uma visão e era meio que romantizada, e quando nasceu, você teve outra percepção? Por exemplo, né? Um exemplo simples, mas que só para contextualizar a pergunta. Uhum. Você olha a criança fazendo birra no supermercado, sentou no chão, começou a espernear, pular e tal, e aí você olha, se fosse o meu filho, e aí? Tem essa não esse contexto aí, mas alguma coisa em que você olhava e não, quando eu tiver meu filho vai ser quietinho, ou então meu filho vai ser arteiro e eu quero brincar com ele. E quando veio ele, não era nada disso que eu tava imaginando, e agora a realidade é outra e tá tudo bem. A noção que eu sempre tive é que filho, personalidade de filho, é pai mais mãe dividido por 2. Essa é a matemática que eu sempre achei. E isso mudou um pouco ao longo dos anos, porque não é exatamente dividido por 2. A criança pega um pouco mais do pai, outros pegam um pouco mais da mãe, mas a realidade é que sim, a criança ela é diretamente influenciada por aqueles que estão mais tempo com ela. E isso vale para pai, para mãe, para tios, para primos, para avô, vó, para colegas de escola, né? Então, essa é uma coisa que eu achava que eu tinha essa noção, e isso caiu por terra, porque para mim era uma coisa meio que cravada. Pai mais mãe dividido por 2 igual a filho. Para mim, eu tinha essa matemática. Isso lá, né, com 26 anos de idade. Há 24 anos atrás, portanto. E aí, com o passar dos anos, eu fui vendo na característica dos filhos que, às vezes, eles puxavam mais para um lado do que para o outro. E isso tá tudo bem, né? O fato da criança ser um pouco mais arteira, um pouco mais espevitada, um pouco mais extrovertida ou introvertida e tal, é um defeito é um problema, defeito não, pode vir a ser um problema a partir do momento que começa a ter alguma característica patológica, seja para ela mesma ou para as pessoas que estão em volta. Então, uma criança que é muito agitada não necessariamente significa que ela tem TDAH. Mas o fato de se ela tiver TDAH também não significa que é o fim do mundo. Tem tratamento para isso, né? Crianças hoje em dia, por exemplo, a gente trata o espectro autista hoje em dia com muito mais normalidade, como deve ser, do que na época que os meus filhos nasceram. Há 25 anos ter um diagnóstico de espectro autista, talvez para um pai e para uma mãe fosse motivo de entrar em depressão até. E hoje em dia a gente tem muito mais informação a respeito disso.
né? Hoje em dia a gente até normaliza a escolha de gênero, eventualmente. Sim. Né? Então, e é uma coisa da sociedade atual. E é isso assim que a sociedade toca, e tá tudo bem. Eu não vou entrar em questões de educação, questões de patriarcado, sociedade. Não vou entrar nesse ponto, mas o que é realidade é que hoje em dia é uma sociedade que está em constante transformação, aonde as coisas são muito mais discutidas do que eram antes. O problema atual é que essa discussão, às vezes, ela extrapola os limites daquilo que você quer conversar. E aí você não consegue ter objetividade nas coisas. Então, por exemplo, uma criança que é extremamente extrovertida, falante, bagunceira e tudo mais, pode se tornar um problema a partir do momento que ela se torna o centro, ou quer ser o centro das atenções, por exemplo, na escola, e sem querer ou querendo, ela acaba se tornando um bully, por exemplo, que acaba fazendo mal para as outras crianças, seja de propósito ou indiretamente. Né? Aquela coisa de a estrela brilha tanto que ofusca todo mundo em volta, é uma coisa que, se isso continuar socialmente depois, como adulto, esse ser humano vai ter problema. Então, ter um diálogo legal com professores, com diretores, ainda mais depois que entra em idade escolar, né, que a criança começa a conviver com outras crianças, e você não se fechar, porque tem pai e mãe, hoje em dia, que ainda é muito imbecil. Essa é a realidade. Tem pai que não quer se envolver em assunto de filho, acha que a responsabilidade é da mãe. Tem pai também que tá falando para a criança que não pode A, não pode B, mas tá se entupindo de antidepressivo, tá se entupindo sei lá, de bebida com calmante, e seja lá o que for. Então a gente tem hoje famílias, infelizmente, é um problema nosso social que a gente tem, famílias extremamente desestruturadas, e isso sem contar o fator social, que é um outro problema também. Mas, supondo que dentro de uma família hoje que tem um casal que tem 1 ou 2 filhos, dificilmente não vai ter um probleminha ali para se acertar. Não existe a família da margarina. Aquela do café da manhã da delícia cremosa, Sim. do comercialzinho de manteiga, sabe? Dificilmente existe esse tipo de ambiente. Então, a gente não se impedir falar a respeito disso e procurar manter uma informação que não se fechar porque acontece, né, comportamentalmente, emocionalmente com o seu filho, é fundamental. E para isso só tem um caminho, que é a conversa. A presença e a conversa. Né? Pode ver que a maioria das famílias que tem desestruturadas ou que tem alguma coisa que não está certo, nessa constituição, estou falando de famílias que têm tipo pai, mãe, filho e tal. Hoje, por exemplo, a mãe dos meus filhos não mora mais comigo, eles convivem comigo, convivem com ela tem o relacionamento dela, hoje eu tenho o meu relacionamento, e eles convivem com todo mundo de uma maneira legal. Agora, por mais que o fim do nosso casamento não tenha sido um negócio, nossa, foi muito amistoso. Não foi. Minha ex é minha melhor amiga. Puta, não é. Se você fosse, ela estaria comigo até hoje. Minha melhor amiga é a minha companheira atual. Entendeu? Eu sou melhor amigo da mãe dos meus filhos. Cara, não necessariamente. Você só não precisa estar em pé de guerra. Então, uma relação harmoniosa, né? Uma relação adulta, equilibrada. Então, tipo, eles estão aqui comigo, eu não tenho o que reclamar da mãe deles. Pelo contrário, não tenho nem o que falar da mãe deles. E eles estando lá com ela também não fala de mim, entendeu? Então, isso aqui é legal, assim, o tempo de convívio comigo é entre eu e eles, o tempo de convívio com ela é entre ela e eles, não existe rusga que fique tentando fazer a cabeça das crianças contra A e contra B, e esse tipo de coisa é uma das que a gente mais ouve também na sociedade, que é isso, os casais que se separaram, e parece que tem que dividir a criança no meio também, por conta de um relacionamento que foi fracassado, né? E não é por aí, né? Com certeza não. Né? O que termina o relacionamento, não a relação com os filhos, né? Exato. A vida segue, né? Isso aí, por mais que a gente queira ou não queira, a gente sempre vai ter esse convívio porque a gente tem ali as crianças que são frutos da gente. Então, não tem como se desvencilhar disso, né? Então, por mais que seja difícil em algumas situações, mas a gente tem que tentar fazer com que seja o mais saudável possível, pelo menos psicologicamente, né? Léo, essas conversas que eu tenho tido, né, com
umas pessoas que vêm participar comigo, tem sido um bom exercício para mim, porque a ideia é ouvir mais do que falar, né? Então, eu tenho falado pouco, interrompido pouco, ou quase nada, e deixado falar. Então, o tema aqui é praticamente tocado por quem tá participando com a gente aqui. Eu sou um Participando, caos, cara, participando desculpa. comigo, né, na verdade, aqui. Não tem mais ninguém aqui, né? Então, aqueles vícios de comunicação de antigamente, né? Olá vocês, não, é olá você que tá falando. É E isso você que tá aí. ouvindo. Cara, assim, é muito interessante, né? E perceber e ver essas realidades, assim, e como que as construções, né, de caráter, as construções emocionais de cada um, elas vão se moldando de acordo com a realidade em que ela é colocada, né? E dá Uhum. pra ver, assim, que você realmente é esse cara que, ou pelo menos demonstra isso, né? Que assumiu essa rédea, né? Nessa Sim. questão de criar, cuidar e acolher os filhos. Legal demais isso. Mas, assim, falando agora de algo de que você puder trazer um exemplo Claro. ou quantos que você quiser, assim, você consegue trazer um momento de surpresa que você teve, assim, com seus filhos? Você falou, caraca, olha isso. Ou então, ou um momento chocante, assim, que te marcou e que você consegue... Eu sei que existem milhares, centenas, né? Pois Tem é. muitos, mas você consegue trazer, assim, a memória, ou uma memória recente, ou uma memória muito antiga, de algo que te marcou e por quê? Uma das. Cara, é, assim, eu tive a felicidade de. Acho que foi sorte também. Porque eu não sou o melhor dos caras, com certeza não. Então não foi muito merecimento, foi mais sorte mesmo. De que os meus filhos, eles são pessoas boas, melhores do que eu, graças a Deus. Então, não tive grandes problemas. Cheguei a ter um probleminha ou outro e tal no passado. Mas eu acho que das vezes que eu mais me surpreendi foram quando eles demonstraram algum lado muito foda que eu não tivesse falado a respeito daquilo, sabe? Então, tipo, quando teve uma manifestação de cuidado com alguém, uma manifestação de generosidade com alguém, sabe? Uma manifestação de. é, teve uma vez, por exemplo, que. é, de uma morte que teve na família, né? E aí um dos meninos só pegou e sentou do lado, não foi pro velório, obviamente, mas quando ficou sabendo que tinha acontecido e tal, pegou, sentou do lado da pessoa que estava chorando e deu um abraço assim e ficou junto, sabe? Então só uma presença, porque viu que a pessoa estava triste, estava chorando, sentou, ficou junto ali, E partiu sabe? dela, né? Partiu dela. Ninguém falou, vai lá consolar fulano, vai dar um abraço no fulano, na tia, na prima. Não, sentou ali. Então, sabe, uma manifestação de cuidado, né? Já aconteceu sabe, querer ajudar uma pessoa mais velha a carregar alguma coisa e não conseguir segurar o peso da coisa, mas queria ajudar de alguma maneira. Então, todas as vezes que eles manifestaram algum tipo de carinho ou algum tipo de lado legal que não tivesse sido orquestrado, que não tivesse sido pedido, ensaiado, nada nesse sentido, todas essas vezes foram vezes de surpresa, e de surpresa boa, né? Teve agora recentemente, por exemplo, eu falei que o meu filho do meio começou a trabalhar, né? E ele tem 19 anos. E eles nunca receberam mesada, meus filhos nunca tiveram mesada. Nunca teve esse negócio de, meu pai me dá um dinheiro todo mês. Não, no dia que ele crescer, ele vai ganhar o próprio dinheiro. Nunca foi dando salário para filho, já sustento tudo. Já pago a escola, dou tudo, internet, água, luz, telefone, gás, aluguel, comida, diversão e tudo. Ainda vou dar uma grana, pagar um salário, uma mesada por mês. Que porra de mesada? Não tem essa, não. E não falta nada, né? E pede as coisas, a gente faz na medida do possível. A gente estraga muito mais os filhos hoje em dia do que nossos pais fizeram com a gente, né? E às vezes a gente colhe os frutos, as consequências disso, né? Porque a gente tenta evitar que o filho passe por aquilo que a gente passou, quando na verdade vai ter que passar mesmo. É isso aí. É assim que vai Faz criar parte da calo. formação dele, né? Exato. Mas
uma coisa que recente eu me emocionei genuinamente, assim, foi quando agora no Dia dos Pais, né? Porque eu fiz aniversário no dia 31 de julho e é sempre 2 semanas antes do Dia dos Pais, né? Então, tipo, eu sou 31 de julho, dali a 2 semanas vai ser, né? O segundo domingo de agosto é Dia dos Pais. E nesse meio tem o aniversário do meu pai também. Então, fica tudo embolado ali. E aí eu fiz 50 anos no dia 31 de julho e logo em seguida veio o Dia dos Pais também. E aí, no dia do aniversário, a gente fez um bolinho, um negócio simples e tal, só nós aqui. Quando foi no Dia dos Pais, eu acordo, a gente ia sair para almoçar e tal. Aí os dois meninos que estavam comigo, do meio e o mais novo, vieram todos assim, vai você, não, vai você, não sei o que e tal. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Aí o pequeno pegou uma sacolinha, assim, do Boticário, assim. Pai, presente para você, feliz Dia dos Pais. Aí eu falei, bom, Natália, que é minha companheira, né, a gente tá junto há quase 6 anos. Falei, Natália ajudou eles a comprarem um presente e tal, porque eu nunca ganhei presente de Dia dos Pais, de aniversário dos filhos. Porque a mãe deles não comprava presente para dar pro pai, entendeu? E se tivesse que comprar, eu tinha que comprar para dar para mim mesmo, não tinha sentido. Financiava o próprio presente, né? Sempre assim. Ah, festa da escola, tem que... Alô, mamães, manda no grupo que eu tô. Alô, mamães, não falem nada. Tem que mandar um dinheiro X para fazer o presente do papai. Aí meu filho vem, o pai, vai pagar pelo próprio presente esse ano de novo ou tá tudo bem, sabe? Falei, não. Às vezes eu pago pra ele ter o prazer de fazer. Tenho canequinha pintada, essas coisas, tudo, coisa de escola. Mas enfim, esse ano veio com uma sacolinha e aí me deu um presente. E aí o Leone veio falou assim, não, pai, eu tô muito feliz, não sei se você vai gostar, não é um negócio caro nem nada, mas a Nath ajudou a escolher, falei, legal. Mas eu comprei com dinheiro do meu salário. Do dinheiro do meu, ninguém pagou. O do meio, né? Então, é o do meio. Ele falou assim, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu posso te dar um presente que foi fruto do meu trabalho. Então, em nome, né, meu nome, em nome do Lô, espero que você goste e tal. E é um perfume delicioso, refrescante, adoro, né? Adoro perfume. E aí eu fiquei muito feliz, chorei, agradeci, fiquei emocionado e tal, por conta disso, porque não é uma coisa que nunca tenha sido cobrado, né? Ai, ninguém me dá presente. Ai, não sei o que tem. Não, a vida é isso aí. E aí, de repente, ele, conversando e tal com a Ana, ele falou assim, quero ver se eu dou alguma coisa pro meu pai esse ano e tal. Mas você vai dar o quê? Né? Seu pai que te dá o dinheiro? Não, mas eu separei parte do meu pagamento, eu quero comprar alguma coisa para ele e tal. Então, tipo assim, um homem adulto já, né, com 19 anos de idade, mas que teve essa iniciativa de falar, não, eu vou dar alguma coisa para agradecer meu pai, para deixar meu pai feliz e tal. Então, eu não canso de ter, né, de vez em quando, essas situações assim que acabam realmente surpreendendo. Não que fosse uma grande surpresa, mas tipo, obrigação não tinha, mas teve o sentimento, teve a iniciativa, marcou, né? Teve o esforço, e isso, né, não posso deixar de reconhecer que é motivo de orgulho, né? Porque a gente cria os filhos para isso, para que eles se tornem homens de bem, né? Pessoas que tenham a sua parcela de utilidade na sociedade, que se constituírem um relacionamento, os seus companheiros ou as suas companheiras, ou quem quer que seja, sejam pessoas felizes do lado, que consigam construir alguma coisa de bom, entende? Acho que esse é o objetivo maior. E aí quando você vê que, né, apesar dos trupicos, das batidas, das caneladas, isso tá acontecendo de alguma maneira, então, né, é sinal que nem tudo que eu tô fazendo tá tão errado assim, né? Fantástico, Léo. E aí agora, já partindo aí para a finalização dessa conversa aqui, vamos olhar lá para frente, tá? Bora. Eu sei que o futuro a Deus pertence e não adianta a gente ficar ansioso, porque a nossa ansiedade não vai mudar em nada o futuro. Não, não muda, não. Não move uma vírgula, mas eu queria te fazer um convite a você conversar com os seus filhos do futuro. Não sei, certo. 10 anos, 2 anos, 5 anos, Sim. 1 ano, enfim. Conversasse com eles e mandasse aqui um recado. E aí depois a gente tem mais uma última pergunta final. Mas agora é o momento que eu gostaria que você deixasse um recado para os seus filhos do futuro. Eu deixar um recado para eles do futuro? Você, porque aí daqui 10 anos,
no futuro, quando eles assistirem essa conversa aqui, quando chegar para eles, eles vão ouvir um recado do pai deles falando o quê? Nossa, que responsabilidade, hein? Que coisa. Cara, eu acho que eu vou pro lado mais leve mesmo, sabe? Porque a vida já é muito pesada, a vida já cobra muito da gente no dia a dia mesmo. Então, o que eu posso dizer para os meus filhos daqui a 10, 15 anos é que eu agradeço a cada minuto de convívio que eu tive com eles, agradeço por eles terem me escolhido como pai em algum momento, antes de vir para esse plano terreno aqui, que eu acredito nisso, e que eu fiz o máximo que estava ao meu alcance para que eles se tornassem, como eu disse, homens de bem e que deixassem também a sua parcela de coisas boas aqui nesse planeta, porque a nossa passagem por aqui, ela cara, é peido cósmico, acabou, sabe? No universo de existência de tudo, a gente é nada, a gente é menos do que isso, do que instalar um dedo. Então, que fiz o que estava ao meu alcance, tentei dar o meu melhor, não consegui tudo aquilo que queria, mas o pouco que consegui foi pela motivação de que eles olhassem um dia e falassem, puta, meu pai errou pra caralho, mas também acertou umas coisas boas, sabe? Então, é só isso, cara. E é isso. Sigam a sua vida sendo aquilo que vocês acham que vai ser, fazendo as melhores escolhas. E se tiverem os seus aí, tentem passar pra frente também o pouco de bom que vocês aprenderam. E vamos que vamos. E espero que não estejam precisando limpar minha própria bunda na data de hoje. Tomara que a minha academia nos últimos 15 anos tenha feito efeito para que eu não esteja entubado numa cama e que consiga carregar minhas próprias sacolinhas. Então, mas se não tiver também, vai lá me dar uma força que de vez em quando é bom, leva uma cerveja pro pai, tá tudo certo. Fantástico. Agora, Léo, de maneira super, ultra, hiper reduzida, né? Aquela mini bio. Ser pai é... Ser pai é foda. Ser pai é foda nos dois sentidos, cara. É foda puta, é uma responsa, sabe? É um trabalho de Hércules, né? É matar um leão por dia. E é foda também no sentido de ser legal pra caralho, sabe? É algo que, não por acaso dizem, né? Que a gente não pode passar por essa terra sem ter plantado uma árvore, escrito um livro e feito um filho, né? Então, eu plantei árvore pra cacete já nessa vida, livro, escrevi 1,5, por Como assim enquanto, meio? e fiz... porque não, é 1 e 1 décimo, na verdade, né? Porque o Reflexões eu sou coautor só. Então, é 1 décimo do livro só. Então tá Então, valendo. 1 e 1 décimo, 1,1 livros, e filho não, filho eu tive a oportunidade de ter e conviver com esses três. Então, pra mim, ser pai é foda, mas é foda, compensa. Eu acho que vale a pena. Se você é um pai que quer, né, cara? Então, porque pra ser também só um reprodutor, ou sabe, um material genético, não vai. Se você não tem um mínimo de amor para poder dar para um outro ser humano, não vai, velho. Sabe? Bate uma punheta aí e foda-se. Agora, se você realmente acha que pode contribuir, né? Ou tem um amor no coração que você queira, né? Poder cuidar de alguém aí, passar pelos perrengues da vida, aí sim, cara. Vai que é foda. Massa demais. Léo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por Que essa isso, irmão? conversa. Obrigado você. Desculpa aí se eu falo sem freio, você me conhece, né? Você sabe, me chama, você sabe, né? Sim, Eu sim, falo sim. sem roteiro e sem limite, fico desversando pra caramba. Nada. A intenção é essa mesmo, a gente ter esse papo aqui, esse papo solto, né? Sem aquelas obrigações, né, do conteúdo, do algoritmo, né? Faça isso, faça Aham. aquilo. Não. A intenção é ter uma conversa com dois pais. Tenho aprendido muito, tenho ouvido bastante e certamente eu tenho certeza que
essa conversa vai ajudar alguém. Vai ajudar alguém. Pô, Nem que sejam seus filhos lá no futuro, mas em algum momento pode ser. vai Já ajudar. me ajudou. É terapêutico a gente falar, né, e lembrar as coisas e colocar pra fora, assim, compartilhar e tal, sem medo de rótulos e, sabe, sem, porque não vou falar tal coisa, porque vão achar tal coisa de mim. Cara, eu sou isso aí. Então, é o que eu sou, não tenho o que esconder e é terapêutico mesmo. Obrigado pelo espaço, obrigado por me considerar merecedor aqui de estar nesse projeto tão bacana. É importante, sim, a gente falar de paternidade. É um assunto que para muito homem ainda é tabu, para muito homem ainda é algo que é difícil de falar, e a gente tem que quebrar isso. A gente tem que normalizar homens falarem sobre sua própria saúde, sua própria sexualidade, sobre paternidade. A gente tem que normalizar isso se a gente quiser que a sociedade seja melhor. Então, obrigado por ter acreditado que eu pudesse contribuir aqui com o seu novo projeto, Vida Longa. Nada, cara, é uma honra mesmo, tá junto com amigos não sei quem foi que falou, não sei se você mesmo já falou isso uma vez em alguns podcasts, possivelmente pode ter falado, a gente marca uma gravação pra trocar ideia com os amigos, né? Então... E agora você me conhece um pouco melhor, tá Agora conhece um pouco melhor, né? Léo, Depois obrigado de mais mais de uma vez. 10 anos de convívio, agora você conhece Conhece o uma Léo parte, pai. né? Tá vendo só? É isso aí. Valeu, Renan. Obrigado, Léo. Obrigado, irmão. Um grande abraço. Interrompendo a gravação aqui.